Bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Obrigado, a gente sempre agradece, a você que abre a sua telinha nas manhãs de domingo, cedinho, desfrutando aí do seu café, do seu mate e interagindo com a gente sobre as questões do direito da previdência, do direito do trabalho, sabendo a opinião dos nossos parceiros, os nossos quadros especiais, e vá interagindo. Use aí o nosso WhatsApp, use também o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, tá, pessoal? É @programa Boca no Trombone no Instagram, no Facebook, no YouTube. Te inscreve agora no nosso canal aí do YouTube, tem conteúdo diferenciado, exclusivo por lá, Vá lá, youtube.com e nos procure em Programa Boca no Trombone. Vamos saber quais são as atrações do Boca desse domingo? Vamos lá? Tem informe sindical com o Sindicep-RS, trazendo o panorama dos servidores públicos. O GM Sindicato também fala pra gente. Hoje é dia de contratos em pauta, falando sobre o contrato da Via Eletrônica. O tempo de cuidado, hoje falando sobre o Maio Amarelo, em dose dupla aí, sobre as questões que tocam ao trânsito, Vai pegar a estrada aí na manhã desse domingo? Vai devagar, Pegue leve. Tem mais informações aqui no nosso tempo de cuidado para você. E claro, estão conosco também, já plugados, os nossos consultores. Vamos lá para o nosso telão, diretor. Vamos lá. Quem está com a gente na manhã desse domingo, em nome de Kidrick Souza Advogados, na área previdenciária, a doutora Luciana Souza, e em nome do Pedro Magri Guterres Advocacia Especializada, o doutor Pedro Guterres, nosso especialista em direito do trabalho. Nossa dupla de hoje, doutora Luciana, muito bem-vinda ao Boca, bom dia. Bom dia, Solano, muito obrigada. Doutor Pedro, satisfação, alegria ter o amigo mais uma vez aqui no Boca, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia minha colega de bancada, doutora Luciana, bom dia nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui de novo para falar dos direitos sociais. Vamos lá. E tem muitos, Tem muitas dúvidas que já estão chegando aqui para a gente vai repassar para os nossos consultores. O Paulo lá de Estrela, se eu me aposentar na especial, posso transformar em comum para continuar trabalhando? E quando eu parar, pedir a especial novamente? É a dúvida do Paulo, doutora. Bom dia, Paulo. Bom, essa dúvida é bastante polêmica, porque o ideal é que a pessoa, no momento de se aposentar, já faça a opção pelo benefício que for mais vantajoso para ela. Então, se ele quiser continuar trabalhando em atividades especiais, o ideal é que ele, então, já opte desde o início pela aposentadoria por tempo de contribuição, ou se ele não tiver interesse em continuar em atividades especiais, mas de qualquer forma pode continuar trabalhando em atividades comuns, ele pode desde o início pegar a aposentadoria especial. Por que eu digo que é polêmico? Porque isso que ele pretende fazer, de trocar uma aposentadoria para outra, essa espécie de revisão, a gente não sabe se vai vingar ou não na jurisprudência. Sim. É uma questão sem polêmica, porque pode ser que entendam que como o benefício é irrenunciável, que não seria possível essa alteração de espécie. Tá certo. Vamos com agora uma questão que chega para a gente do direito do trabalho, do Luiz lá de Bagé. Ele diz que é trabalhador rural e quer saber por que ele não tem direito ao PIS como trabalhador rural, E com quanto tempo de serviço ele tem direito ao seguro-desemprego. As dúvidas aqui, doutor Pedro, do Luiz. Bom dia, Luiz. Veja só, Luiz, não é todo trabalhador rural que não tem direito ao PIS. O trabalhador rural tem sim o direito ao PIS, desde que ele trabalhe para uma empresa, para uma pessoa jurídica, seja ela uma empresa ou um produtor rural que tenha inscrição de PJ, tá? Quem não tem direito é as pessoas que trabalham para produtores, pessoas físicas. Mas isso não quer, a ausência do direito ao PIS ou não está relacionado ao fato de ser trabalhador rural ou não. Portanto, provavelmente no teu caso, tu não tens o direito porque tu trabalha para uma pessoa física. Mas convém consultar até uma agência da Caixa e verificar se foram informados as tuas informações previdenciárias corretamente, que talvez o PIS esteja lá te esperando e tu não saibas. Em relação ao seguro-desemprego, para a pessoa ter direito ao seguro-desemprego pela primeira vez, ela tem que ter trabalhado
12 meses nos últimos 18 meses anterior à perda da vaga de trabalho. Na segunda vez, ter trabalhado 9 meses nos últimos 12, e a partir da terceira vez, ela precisa ter trabalhado nos últimos 6 meses de carteira assinada para ter direito a esse benefício. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Luciana, seguem com a gente. Você pode encaminhar sua dúvida do direito do trabalho, do direito da previdência, pelo WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Espaço de opinião chegando, sim, é o informe sindical assinado pelo Sindicep-RS. Bom dia, Solano. Bom dia a todos e todas que acompanham o Boca no Trombone deste domingo. A aprovação do projeto que concedeu reposição de 6% aos servidores e servidoras veio confirmar que Eduardo Leite é um dos piores governadores que o Rio Grande do Sul já teve. Seria sua obrigação recuperar as perdas inflacionárias de quase 8 anos. Desde o início, sabíamos que ele iria congelar os salários e fazer caixa em cima do nosso sacrifício. Eles querem destruir os serviços públicos ofertados aos gaúchos e gaúchas. Com a clara intenção de desmoralizar os servidores, tenta jogá-los contra a população. Mas não nos renderemos. Continuaremos prestando serviço de qualidade e denunciando a responsabilidade deles pelas dificuldades que temos para atender os que mais necessitam. Agora, o governador quer aprovar o regime de recuperação fiscal, que colocará em risco a oferta de serviços básicos a toda a população. O Sindicep continuará denunciando o descaso deste governo, que paga vencimentos inferiores ao salário mínimo, confisca salário dos aposentados e condena muitos servidores e servidoras à miséria. Seguimos defendendo o serviço público e enfrentando qualquer um que queira destruí-lo. Muito obrigado à presidente Diva Luciana do Sindicep-RS, também muito atenta, né, ao panorama aí dos direitos dos servidores e das servidoras aqui no estado. Vamos com mais consultoria? A gente está hoje recebendo a doutora Luciana Souza, do Kidrick e Souza Advogados, e o doutor Pedro Magri Guterres, né, do Pedro Mário Guterres Advocacia Especializada. Doutora, o Algemiro aqui da capital, aposentei em invalidez no ano de 2005. O cálculo foi feito de 94 para frente. Como ficam os anos anteriores? Pois a contribuição foi maior. A dúvida do Algemiro, doutora. Sim, a dúvida do Algemiro é a dúvida de muitas pessoas e diz respeito à revisão da vida toda. O que isso quer dizer? O INSS, no momento de fazer o cálculo da aposentadoria de um segurado, considera todas as contribuições desde julho de 94 em diante para fazer a média. Só que existem alguns segurados, como o seu Algemiro, que tiveram contribuições mais altas antes de 94. Então, nesse caso, o que se busca é a revisão da vida toda, para que aquelas contribuições mais antigas também integrem o cálculo, o período básico de cálculo do seu benefício. Essa é uma questão que está para ser julgada de forma definitiva pelo STF. Porém, no caso específico do seu Algemiro, é importante observar que ele se aposentou em 2005. Sim. Então, já passou o prazo decadencial de 10 anos para pedir a revisão da renda mensal inicial dele. Tá certo. Obrigado, doutora. A questão agora é do direito do trabalho. O Tiago Martins, do bairro Belém Velho, aqui da capital, trabalha numa empresa de telealarme que paga um pouco a mais que o mercado. Porém, a empresa foi comprada por outra, que não paga esse valor. A empresa nova pode reduzir o salário? A dúvida do Tiago, doutor Pedro. Não, Tiago, a empresa não pode reduzir o teu salário, tá? O teu contrato de trabalho continua sendo o mesmo, independente de que a empresa para a qual tu trabalha tenha sido adquirida por uma outra empresa. A legislação trabalhista é muito clara nesse sentido, que qualquer alteração, seja na estrutura societária da empresa ou aquisição por outras empresas, não pode influenciar nos contratos de trabalho dos empregados, os contratos ativos. Então, tu tens que continuar recebendo o mesmo salário que tu já recebia antes da aquisição dessa empresa que tu trabalhas por uma nova empresa. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, que segue aguardando a sua dúvida trabalhista. A doutora Luciana aguarda a sua dúvida previdenciária. Mande pra gente pelo nosso WhatsApp e pelo nosso perfil nas redes sociais.
A pauta agora é da fome, sim, estamos atentos, estamos ligados, assim como o nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Tá aí uma bela oportunidade para você ser um parceiro, ser um doador, ser um voluntário. Acesse doealimentos.com.br e conheça o trabalho aí, importante trabalho social do Banco de Alimentos. Mais opinião aqui no Boca? Sim, a opinião agora é do UGIRME Sindicato, na nova edição do Informe Sindical. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. A nossa reivindicação aqui hoje da UGM Sindicato é, como sempre, o serviço público, a prestação de serviço, né? Nós temos essa bomba relógio aí, que é a questão do regime de recuperação fiscal, que isso vai atrapalhar e muito o serviço público, né? Esse regime de recuperação fiscal demanda por menor serviço público, menos saúde, menos segurança, menos educação, né? Que esse regime todo, como eu digo, é uma bomba. E no âmbito do servidor público, nós tivemos aprovado esse 6% de reajuste, que não atendeu às nossas necessidades, visto que a maioria dos servidores públicos está há mais de 7 anos sem reajuste salarial, né? Principalmente o pessoal da saúde, né? Então isso é muito, muito ruim para nós, para o serviço público. Então, eu acho que a luta continua, temos que continuar lutando por melhor serviço público, isso em nome da população gaúcha, que quer segurança, quer educação e quer saúde. Eu acho que essa vai ser a nossa grande pauta daqui para frente. Como a gente vai fazer isso se entrar em vigor o regime de recuperação fiscal? Bela questão, né? Presidente Isaac Ortiz, do UGIRME Sindicato. Vamos ficar atentos e trazer novos detalhes nas próximas participações do sindicato aqui dentro do Boca no Trombone. Agora é mais consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Você segue participando, mandando as suas dúvidas para a gente. A questão vem lá de Juí, né? Da dona Marlene. Estou contribuindo como autônomo há 18 anos e tenho 59 de idade. Com quantos anos poderei me aposentar? A dúvida da Marlene, doutora. No caso dela, da dona Marlene, ela vai poder se aposentar aos 62 anos de idade. Seria diferente se ela tivesse completado 60 anos antes da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Se ela já tivesse completado 60 anos naquela época, aí sim ela já teria os requisitos. Porém, agora com a reforma se estabeleceu para as mulheres uma idade mínima de 62 anos, e é essa idade que ela vai ter que cumprir, pois a carência de 15 anos ela já tem 18 anos, então ela já tem mais do que o tempo de contribuição necessário. Tá certo. A questão agora é trabalhista, da Josi. Trabalho numa empresa de portaria, no qual já venceu férias em agosto do ano passado, e agendei férias para abril. Só que o meu patrão está empurrando as minhas férias e até agora nada. Até quando a empresa pode me dar as férias? É a dúvida da Josi, doutor Pedro. Vamos lá. Josi, eu entendo por férias vencidas aquela em que tu já cumpriu um ano de período aquisitivo, já passou mais um ano de período concessivo e o teu empregador não te concedeu as férias. Se venceu esse período concessivo em agosto do ano passado, essas férias já tinham que ter sido dadas e têm que ser dadas imediatamente com pagamento em dobro, tá? Se não é isso, se venceu o teu período aquisitivo em agosto e tu agendou tuas férias para abril, teu empregador tem, por lei, até agosto do próximo ano para te conceder essas férias. Então, dependendo de uma situação ou de outra, tu pode ter que aguardar mais um pouquinho, porque as férias podem ser concedidas à conveniência do empregador. Porém, se já passou esse prazo de período concessivo, tem que conversar com ele, botar as cartas na mesa, exigir tuas férias e o pagamento em dobro, ou se não, procurar a Justiça do Trabalho, através de um profissional especializado na área, para obrigar o empregador a conceder esse período que é destinado à recuperação física e intelectual do empregado.
Perfeito, excelente. Obrigado, doutor Pedro. Você segue participando, segue mandando a sua dúvida do direito do trabalho, do direito da previdência para a gente pelas nossas redes sociais e pelo nosso WhatsApp que está aí na tela para a sua participação. Espaço agora para a gente falar de contratos. Você tem dúvida de contratos? Olha só que interessante o tema preparado pela nossa especialista, a doutora Carla Có, para essa edição do nosso Contratos em Pauta. Bom dia, telespectadores do programa Boca no Trombone. Bom dia, Dr. Paulo Solano. Hoje nós vamos falar sobre os contratos eletrônicos. Os contratos eletrônicos, eles podem ser utilizados nos diversos ramos do direito, como, por exemplo, o contrato de trabalho, o direito administrativo, o contrato na área de saúde, entre outros, devendo ter características e requisitos específicos dentro dessa área na sua elaboração. Eles apresentam os mesmos requisitos de um contrato tradicional, porém é realizado a partir de uma plataforma com assinatura digital, 100% no ambiente digital. Os contratos eletrônicos, eles seguem as regras do Código Civil, especialmente no tocante ao artigo 104, onde o objeto deve ser lícito, a forma tem que ser prescrita em lei e o agente tem que ser capaz. O Código do Consumidor também trata neste assunto, porém com um novo decreto 7.962 que veio regulamentar as lojas virtuais, e-commerces, reconhecida internacionalmente por essa tipologia. Os contratos eletrônicos tratam de bens e serviços, que é uma nova tendência dentro do mercado mundial. Alguns juristas ainda têm resistência em tratar sobre este assunto, entendendo que nada mais é do que uma nova técnica e não de um contrato novo, porque ele segue os mesmos fundamentos, os mesmos princípios e as mesmas regras dentro de um contrato tradicional. Por fim, para finalizar, os contratos eletrônicos estabelecem novos paradigmas avessos ao direito contratual consagrado. A gente pode concluir que essa disseminação do contrato eletrônico, ele celebra um negócio por meio de uma rede mundial e é uma nova tendência, seguindo o princípio da boa-fé objetiva e respeitando a vulnerabilidade segundo o Código do Consumidor. Os contratos em pauta ficam por aqui. Até a próxima! Muito obrigado, doutora Carla Có, sempre atualizadíssima nas questões contratuais, né? Tem dúvida do seu contrato de compra e venda, o contrato que você faz aí com uma loja? Mande pra gente a sua dúvida, doutora Carla responde nas próximas edições. Quem vai responder agora mais dúvidas é a nossa dupla de hoje, a doutora Luciana e o doutor Pedro, que estão respondendo as dúvidas de Previdência e de Direito do Trabalho. Doutora, a Tânia, paga o INSS há 10 anos como autônoma. Se eu abrir uma empresa no MEI, como fica? Eu perco os anos que paguei? Tenho 59 anos e fico apreensiva com isso. Me oriente, obrigado. Tá nervosa a dona Tânia aqui, doutora Luciana. Vamos acalmar ela, né? Vamos dar uma acalmada. Sim, vamos acalmar. Ela não precisa ficar nervosa. Ela não vai perder o período de contribuição que ela já tem. A única coisa que muda é que o MEI tem uma alíquota de contribuição diferenciada e também o MEI não vai ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que complemente as contribuições efetuadas. Mas, no caso dela, pela idade, pelo tempo de contribuição, então acredito que nem seja o objetivo dela uma aposentadoria por tempo de contribuição, e sim uma aposentadoria pela idade mesmo, que logo mais ela já vai ter os 62 anos necessários, e então ela não vai ser prejudicada por passar a contribuir como MEI, não vai? Tá certo, obrigado. O próximo telespectador, ele pede para a gente não identificar. Então tá certo, a gente não identifica, só deixamos aí o nosso envio sua dúvida. E ele coloca assim, doutor Pedro, quanto tempo o advogado tem para entrar com ação de acidente do trabalho? A questão dele é que houve uma amputação de um membro, né, da mão aí. E aí, doutor Pedro? Olha, nosso querido telespectador, pelo jeito, tu sofrestes um acidente de trabalho bem grave e esse teu assunto tem que ser tratado com muita seriedade, com muito cuidado, tá? Não existe um prazo para advogado entrar com ação.
O prazo é o prazo estabelecido em lei. A prescrição trabalhista ela é de 2 anos após o encerramento do contrato de trabalho, retroagindo 5 anos para trás. Se o teu contrato de trabalho ainda está ativo, o acidente que tu sofreu tem que estar 5 anos para trás dentro desse período, senão tu não vai conseguir buscar reparação por isso. A partir do momento que tu procura um profissional para ele te representar no ajuizamento de uma ação trabalhista indenizatória, buscando a reparação por um acidente de trabalho, não existe um tempo objetivo que tu possas cobrar dele para ele entrar com a ação, desde que respeitado esses prazos. Mas é importante que tu tenha uma conversa franca e transparente com o teu advogado, que ele esclareça o que ele está fazendo, que ele te dê um prazo mais ou menos aproximado de quanto tempo ele vai precisar para trabalhar e que assim que ele ajuize o processo, ele te forneça um número do processo para que tu possas acompanhar e vocês juntos tenham sempre todas as informações pertinentes ao que está sendo postulado. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Pedro e à doutora Luciana. Eles seguem conosco, né? Eles vão dar uma paradinha, agora vão tomar uma aguinha. Você também vai reforçar o seu mate, tomar um pouquinho mais de café da manhã, né? Para curtir, porque daqui a pouco tem mais Boca no Trombone com as consultorias, a previdenciária, a trabalhista, tem o tempo de cuidado. É a doutora Cíntia Olsen, que é nossa especialista, também especialista em trânsito, né? Vai trazer dados importantes do Maio Amarelo. É daqui a pouquinho, aqui no nosso Boca no Trombone. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Dá tempo, hein? Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida. Os nossos consultores da área de Previdência e de Direito do Trabalho estão com a gente. Mais à frente tem o nosso Tempo de Cuidado, hoje abordando o Maio Amarelo, né? Vocês vão entender mais à frente aí. A questão que chega aqui é de Alvorada, do Juarez. Tenho 65 anos e apenas 11 de contribuição. Posso me aposentar? Uso uma bolsa de colostomia e tenho um problema grave de coluna. Questão aqui do Juarez, doutora. Bom, para o caso do seu Juarez, é necessário a gente ter mais algumas informações. O que é importante? A gente saber exatamente se ele está incapacitado para o trabalho, desde quando, e se no momento do início da incapacidade para o trabalho, ele mantinha a qualidade de segurado do INSS. Então, por exemplo, se ele estava em período contributivo, quando iniciou a sua doença, a sua incapacidade para o trabalho, a carência ele já tem, porque ele tem 11 anos de contribuição. Se ele tiver a qualidade de segurado no momento do início da incapacidade, aí sim ele pode se aposentar. Tá certo. A questão agora do direito do trabalho, da Sônia, lá de Pelotas. Trabalho de doméstica há 22 anos. Ele já é idoso, tem 90 de idade. Queria saber, no caso dele falecer, a que direito eu tenho? Ele tem 2 filhos. A dúvida que vem lá da Zona Sul, lá de Pelotas, da Sônia, doutor Pedro. Sônia, de Pelotas, veja só, tem uma série de questões que têm que ser verificadas nesse teu caso, tá? Em primeiro lugar, se tu trabalhas como doméstica, com que frequência? Tu tens carteira assinada? Se tu trabalha diariamente ou 3 vezes por semana, tu tem direito ao registro desse vínculo de emprego na tua carteira. Se tu trabalha só 2 vezes por semana ou uma, tu és uma trabalhadora doméstica, uma trabalhadora autônoma, eventual, tá? Mas se tu és uma empregada com vínculo, trabalha para esse senhor há todo esse tempo, e ele vier a falecer, são preservados todos os teus direitos trabalhistas, inclusive teu direito à rescisão e etc. Uma característica específica da relação do trabalhador doméstico é que, dependendo de quem te contratou e quem fez a remuneração, outras pessoas integrantes da família, principalmente se residem na mesma residência, podem ser responsabilizados pelo pagamento das suas verbas caso o empregador falecido não pague ou quem ficou responsável pela casa não pague. Portanto, é importante que tu te informe bem sobre essas características da tua relação de trabalho com um advogado especialista no direito do trabalho para te precaver em relação a essa situação. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Pedro, à doutora Luciana pela participação na edição desse domingo e até uma próxima aqui no Boca no Trombone, doutores. Até a próxima. Nós que agradecemos. Valeu, bom final obrigado. De semana. Igualmente, para todos nós, os consultores de hoje, doutora Luciana e doutor Pedro.
Bom, eu falei, né? Hoje a gente tem um tempo de cuidado que é diferente, é especial, é em conjunto, é em dupla, né? Tempo de cuidado com a nossa especialista, né? A doutora Cíntia Olsen, que também é especialista em trânsito, né? E você vai entender, ela está falando sobre o Maio Amarelo, tempo de cuidado, parte 1, agora na tela. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu venho conversar com você sobre a importância do Maio Amarelo, a campanha de prevenção e redução de acidentes no trânsito do Detran. Nós sabemos que com a volta da vida mais normal pós-pandemia, já tivemos um aumento bastante significativo do índice de acidentes e também de agressões no trânsito. Isso faz com que a gente tenha que parar para refletir sobre como estamos agindo e dirigindo no trânsito e também nos comportando enquanto pedestres para promover a prevenção e a conscientização de podermos estar mais seguros. Para isso, existem várias ações de todos os CFCs e do Detran para poder fomentar isso dentro da vida da gente. Vamos dirigir mais seguros para termos mais seguranças para a vida de cada um de nós. Um beijo grande, me acompanhe lá nas redes sociais que eu estou falando sobre isso e até o nosso próximo encontro. Tchau! E da psicóloga especialista em trânsito para um diretor que trabalha no CFC Caberlon, lá de São Leopoldo, o Cleiton Spett, está trazendo mais informações sobre o Maio Amarelo. A campanha do Maio Amarelo, Juntos Salvamos Vidas, vem com o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de acidentes e mortes no Brasil e no mundo, e com isso colocar em evidência o tema da segurança no trânsito. O CFC Caberlon, aqui de São Leopoldo, desenvolve um trabalho constante com campanhas educativas, palestras, visitas em escolas e empresas, sempre com o objetivo de educar e conscientizar para um trânsito mais seguro. Também é importante destacar que todos os cursos oferecidos pelos CFCs contemplam a disciplina Direção Defensiva, tema fundamental abordado visando a segurança e prevenção de acidentes de trânsito. Então aí, gente, vamos parar para pensar, né? Vai pegar o carro, vai pegar um transporte público. Atenção, né? Atenção no nosso Maio Amarelo. Essa turma que rodou com a gente hoje aqui na TV, está conosco também, sabe onde? Na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Prestigie o nosso Boca da RB, da nossa Rádio Bandeirantes, no FM 94,9. Acabou, pessoal. Ponto final na edição do Boca de hoje. Mais uma vez o convite para você se inscrever no nosso canal lá do YouTube, @programa Boca no Trombone. Tem muito conteúdo por lá, tá certo? E na semana que vem o encontro está marcado aqui na Band TV a partir das 8h30 com mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá!